Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e iniciaremos o capítulo 5, certo? Com conto de suspense. Abram o livro de vocês na página 40 para começarmos a trabalhar este gênero textual, certo? Vejamos então o conto de suspense, certo? O que é o conto de suspense? É uma narrativa com o objetivo de criar a sensação de incerteza e tensão ao leitor durante a leitura, certo? Então, quando nós estamos lendo um conto de suspense, nós iremos sentir o quê? Tensão. Por que tensão? Porque ao longo das falas dos personagens, nós iremos sentir e perceber que eles estão causando uma situação de tensão, certo? As situações elas nos levam a ter essa tensão e incerteza do que acontecerá adiante. Mas antes de continuarmos, precisamos saber o que é o conto, certo? O conto é um texto que é relativamente curto, certo? Com poucas personagens e com tempo e espaço reduzidos, certo? Então eu posso ter um conto de suspense, posso ter um conto de terror, posso ter conto fantástico, certo? E nós iremos falar um pouco sobre o conto fantástico. E além disso, o conto de suspense ele pode ter as seguintes características. Eu posso ter um narrador personagem, certo? E um narrador observador. E o que é um narrador personagem? Bom, o narrador personagem é aquele que ele vai narrar o que está acontecendo e ele também participa da história, certo? Nos contos, nos textos narrados em que há um narrador personagem, os verbos estarão em primeira pessoa. Por que em primeira pessoa? Porque indica que aquela pessoa indica que aquela personagem que participa da história também está contando, certo? Por exemplo, e nós fomos todos juntos para casa. Narrador personagem contando, certo? A narrativa do ponto de vista dele. Ele age, ele participa da história e ao mesmo tempo narra a história. Quando eu tenho um narrador observador, eu terei os verbos na terceira pessoa. Por quê? Porque ele não participa da história, ele apenas observa. Então, ele vai descrever da seguinte forma. Então, eles foram para casa todos juntos, certo? Por quê? Porque ele está o que é alheio, só observando aquilo que os personagens estão fazendo, falando, pensando, certo? Então, o narrador observador, ele vai apenas narrar a história, mas ele não participa dela, certo? E além disso, nós vamos ter também, nós vamos observar que o narrador ele trará as características físicas e psicológicas dos personagens, certo? Mas, professora, o que são essas características físicas e psicológicas? Quando o narrador diz, então chegou uma menina magra, alta, meio desengonçada, por exemplo. Ele está descrevendo as características físicas dela, certo? Quando eu digo características físicas, estou me referindo ao quê? Ao corpo, certo? Se a pessoa é magra, alta, se tem os olhos claros e escuros, se tem o cabelo castanho, ou escuro, ou claro. Isso são características físicas. Quando ele expõe as características psicológicas, significa que ele está descrevendo a personalidade, certo? Do personagem. Ou também o comportamento daquela pessoa, certo? Daquela personagem. Por exemplo, a menina era extrovertida, mas um pouco reprimida e às vezes agia de forma avoada. O que isso quer dizer? Ele está descrevendo as características psicológicas daquela pessoa, certo? Daquele personagem, certo? Então, as características psicológicas dizem respeito à personalidade, certo?
E ao comportamento agressivo, tímido, gentil, bondoso, maldoso, certo? Então são características psicológicas. Vejamos então a estrutura do conto de suspense. Nós temos 4 etapas, certo? 4 elementos que aparecerá na estrutura do conto de suspense. Eu tenho a situação inicial, certo? Que ela vai me apresentar os personagens e o tempo e o espaço em que se passa aquela situação, certo? Então, na situação inicial, eu terei o quê? Eu irei conhecer os personagens, quem eles são, saberei quando aquilo acontece e onde acontece, ou seja, o tempo e espaço. Em seguida, eu terei o conflito, que é um acontecimento que vai modificar a história, certo? Até então a história estava desse jeito, certo? Estava seguindo uma linha, estava tranquila, por exemplo, e de repente acontece algo que vai mudar totalmente a história dali em diante. E adiante eu terei o que? O clímax. E o que é o clímax? Ele é o momento de maior tensão, é como se fosse um pico, certo? Estou lendo a narrativa assim e de repente acontece algo, que é o conflito, e chega num pico, certo? Chega num momento de maior tensão da história e quando se resolve esse clímax, certo? Quando as personagens elas começam a encontrar soluções e encaminham para essa solução, sai do pico, que é o clímax, e começa a entrar o quê? No desfecho. Por quê? Porque no clímax nós teremos esse momento de maior tensão, certo? Em que é como se fosse acontecer algo muito ruim, certo? Mas esse momento de maior tensão, ele começa a ser solucionado e isso encaminha o quê? Para o desfecho da história. E nós temos o quê? Por fim, o desfecho, que é a solução, de fato, certo? Daquele conflito que gerou o clímax e a conclusão da história, certo? Como ela conclui, o que acontece e como acaba. Então, essa é a estrutura do conto de suspense. Eu tenho a situação inicial, tenho o conflito, o clímax e o desfecho, certo? Além disso, nós vamos observar que existe o conto também, o conto fantástico, e ele se assemelha ao conto de suspense, certo? Com relação à estrutura. O conto fantástico, ele também contém situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Por quê? Porque ambos são contos, certo? Mas irá mudar o tipo. Um é de suspense e outro é o quê? Fantástico, certo? No conto fantástico, os elementos serão diferentes, certo? Eu terei o quê? Elementos sobrenaturais. Acontecem coisas que não são possíveis na realidade. Diferente do suspense, que vai apresentar o quê? Elementos que são possíveis na realidade, certo? Vamos ler o que o livro nos traz sobre conto fantástico na página 61, no informativo amarelo. O conto fantástico é um texto narrativo relativamente curto, com poucos personagens, marcado por acontecimentos ou elementos sobrenaturais ou extraordinários, que não seriam possíveis no mundo real. O tempo e o espaço geralmente são restritos e o narrador pode ser personagem ou observador, assim como no conto de suspense, certo? Ambos terão narrador, que pode ser classificado como personagem ou observador. Ambos terão que tempo e espaço reduzidos e terão uma narrativa relativamente curta, certo? Ou seja, não é tão longa, mas também não é tão curta, certo? No entanto, o que mais marca o conto fantástico são os elementos sobrenaturais, certo? Por exemplo, dragões, fadas, certo? Esses seres
sobrenaturais e também como a atribuição de sensações a seres inanimados também, como vocês irão ver no conto adiante, da página adiante, que se configura como um conto fantástico. Agora quero propor a leitura somente de 2 parágrafos do conto Premonição da página 40, certo? Do conto de suspense. E observem o título, Premonição, certo? O título já sugere algo que pode ser ruim, certo? Você já começa a perceber como ele já causa uma tensão, porque você, pelo título, já espera algo que seja muito ruim. Vamos lá, primeiro parágrafo. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Em vão tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Aqui eu tenho o quê? O narrador personagem, é a narradora personagem, certo? A garota. Observem como eu tenho explicitamente, consigo perceber explicitamente. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto. O verbo está o quê? Na primeira pessoa do singular, certo? Ela está narrando sobre o medo dela, certo? Sobre ela, está falando sobre ela. E nós conseguimos perceber o quê? Então, que ela narra uma história e age nessa história, certo? Ela participa dessa história. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mamãe. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Observem agora como a narradora põe a história em suspense. Você fica se indagando. O que aconteceu? O que é pior e que aconteceu? O que é de tão ruim que aconteceu? Então, o conto de suspense ele tem essa característica. Ele vai, ao longo da narrativa, causar essa sensação de incerteza no leitor, de que sempre está para acontecer ou vai acontecer algo de ruim, certo? Naquela noite eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no maleiro do guarda-roupa. Nela ficavam as fotos da turma da escola, meu caderno de entrevistas, os postais das viagens lindíssimas que fiz, a pasta com papéis de carta, bilhetes e coisinhas dos namorados que tive, entradas de shows legais e outras bobagens que eu adorava colecionar. Peguei a escada de alumínio com 8 degraus que estava na cozinha e fui para o quarto. Você pode começar a se perguntar se ela cai da escada e se machuca. Então, com a seguinte fala, quando ela diz ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior, e conforme ela vai falando, você pode ir pensando que talvez ela vai cair da escada, porque ela diz exatamente os degraus da escada, certo? A escada tinha degraus com bordas desgastadas, balançava um pouco, mas se fosse encontrado o ponto de equilíbrio ideal, tornava-se razoavelmente estável. Então, você fica o quê? Em momento de tensão por ela poder cair da escada, porque ela descreve a escada como precária, certo? Uma escada em que tem os degraus desgastados e que é o que? Fica em falso, que significa ficar balançando. Então você começa a imaginar que ela vai cair da escada ou aconteceu algum acidente ou algo do tipo, certo? Coloquei-a na posição correta e me preparei para subir. Ah, claro, falta dizer que eu morro de medo e reticências. E aí você se pergunta, morre de medo do quê? O que vai acontecer? O que vai aparecer? Então, observem aqui que eu já tive o quê? A situação inicial. Eu já sei quem é a personagem, ela é uma garota, certo? E é uma narradora personagem, certo? E eu também sei o tempo e o espaço, certo? Isso é o que na casa dela, e ela vai
procurar uma caixa, certo? Em determinado lugar, e nessa caixa há coisas que eram delas quando ela era mais jovem, certo? Então eu consigo perceber que ela já não é uma adolescente ou uma criança, ela já é uma pessoa nós podemos chutar ou pensar que ela tem 20 anos, uma pessoa mais velha, certo? E nós começamos a encaminhar para o conflito, certo? Do que vai acontecer, que vai modificar toda a história. Como vocês podem observar, ela diz que estava tudo bem até que aconteceu o pior. Então você você vai lendo para descobrir o que aconteceu, que é o acontecimento modificador. E nós vamos observar também que terá o clímax, que vocês vão descobrir, certo? Que será um momento de maior tensão. E também vão descobrir como tudo isso irá ser solucionado, certo? Para finalizar a nossa aula, eu proponho a vocês que façam a atividade do livro, certo? As atividades que o livro propõe, da página 43 a 48. É isto e até a próxima aula.